Salve, amada igreja da paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aqui é o áudio de continuidade, né, a respeito da mensagem, né, do quadro Aprendendo com a Bíblia, louvado seja Deus, continuidade da mensagem O Fofoqueiro. Hoje nós vamos falar do fofoqueiro de Efraim. Ontem nós falamos a respeito desse assunto, no áudio anterior, e hoje nós vamos dar continuidade aqui com esse exemplo da Bíblia, né, que fala a história aqui do Efraim, né? O fofoqueiro de Efraim. E o perigo das palavras, né? Então aí vou saudar mais uma vez, né? A minha mãe que está aqui comigo ainda, o seu Evandro. Louvado seja Deus, Pai do Senhor. Pai do Senhor, glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Pai do Senhor Jesus. Pai do Senhor, os amados irmãos e irmãs também que estão ouvindo o áudio, louvado seja Deus. Então hoje eu quero compartilhar aqui a continuidade da mensagem do quadro Aprendendo com a Bíblia, que nos chama aqui a refletir sobre o impacto das nossas palavras e também o exemplo de um fofoqueiro, vamos dizer assim, um fofoqueiro mencionado nas escrituras sagradas, dentro da Bíblia, né? Como muitos não sabem, né? Ou muitos não sabem, mas a fofoca não é algo novo. Fofoca não é coisa que saiu agora, né? Desse tempo. Por isso que eu vou trazer da Bíblia. Você vai ver quanto tempo faz, hein? Que tem a fofoca desde o início, né? Desde o princípio já tem essa maldita fofoca. Então muitos não sabem. Muitos acham que a fofoca é algo novo, né? Mas aqui a gente vê que até mesmo na Bíblia nós encontramos pessoas aqui que, com as suas palavras, tentaram causar confusão na vida de outras pessoas e divisão. E um exemplo disso está aqui no livro de Juízes, capítulo 12. Livro de Juízes, capítulo 12. Onde os homens da tribo de Efraim se levantaram contra Jefeté. É muito linda essa história do Jefeté. Se você não conhece, acho que talvez no próximo áudio eu vou trazer a história da vida de Jefeté, né, o filho de uma prostituta. Então eles fizeram aqui acusações e provocaram um conflito desnecessário, movidos por inveja. Sempre onde tem fofoca, pode ver que tem um invejoso por trás, né? Fofoca e invejoso, parece que eles andam junto. Fofoca, o invejoso e o mentiroso, né? Então aqui a gente vê que eles foram movidos por inveja e por palavras maldosas, aqui o povo dessa tribo de Efraim, né? O fofoqueiro de Efraim. Essa é uma história de inveja e confusão. Então a história, essa história de Efraim, desse povo, começa quando o Jefeté, né? O filho de Gideão, o Jefeté, ele foi escolhido por Deus para liderar o povo de Israel. E ele derrota os amonitas com a ajuda de Deus, o Jefeté. Ele derrotou todos os inimigos ali com a ajuda de Deus. E após a vitória dele, os homens de Efraim, eles se aproximaram e diz aqui em Juízes, né, capítulo 12, versículo 1, eles se aproximaram e disseram assim: por que fostes pelejar contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa contigo. Olha como que eles fizeram, o povo de Efraim. Eles estavam movidos de inveja, né? E foram ali, então, fazer essa fofoca ali com as pessoas. Porque eles foram pelejar contra os filhos de Amon e não chamaram nós para ir com ele, né? Vamos queimar a casa dele, com ele dentro. Então, esses homens, eles estavam cheios de inveja, esses homens de Efraim. Eles estavam cheios de inveja. E em vez deles celebrar a vitória de Israel, em vez deles comemorar, né? Eles estavam cheios de inveja. Em vez deles comemorar a vitória ali, porque Jefeté, nós soldados venceram, né, a luta, a guerra, eles começaram a espalhar fofoca, criticando Jefeté, levando contenda para a vida de Jefeté.
E isso nos mostra como a fofoca ela pode surgir de um coração insatisfeito. Geralmente é do coração insatisfeito que surge a maioria das fofocas, gerando o quê? Desunião no povo de Deus. Isso é trabalho do fofoqueiro. Assim como os homens de Efraim, ali, né, o fofoqueiro, hoje, ele busca também essa atenção. Do mesmo modo que aconteceu ali com aqueles homens da cidade de Efraim, né, o fofoqueiro ali. Hoje também o fofoqueiro, ele busca uma atenção para ele. Ele espalha críticas, né, o fofoqueiro, ele causa confusão aonde deveria ter união. E a gente tem que aprender a lidar com o fofoqueiro. Você tem que aprender, nós temos que aprender. O que nós podemos aprender com essa história que eu estou mencionando aqui, da Bíblia, dentro da Bíblia? Aqui nós aprendemos que a fofoca, ela revela o coração da pessoa. Jesus Cristo, ele disse aqui em Mateus 12:34, ele falou assim, a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheia a boca fala. Então a inveja e o orgulho alimenta as palavras maldosas. Alimenta palavras maldosas no coração da pessoa. E nós precisamos examinar também o nosso coração e nos afastar desses sentimentos. Esse sentimento de fofoca, essas coisas, se afaste. Né? O resultado da fofoca geralmente é destruição. E por causa das palavras maldosas de Efraim ali, uma guerra inteira, você vai ler lá no livro lá, por causa das palavras maldosas dessa tribo de Efraim, desses homens, esses fofoqueiros, ali se instalou uma guerra interna entre o povo israelita. E não foi um ou dois que morreram, não. Morreram foi muito, por causa da fofoca. E isso nos ensina que a fofoca sempre traz o quê? Consequências. E muitas das vezes traz consequências graves. E a solução aqui, para isso, é buscar a paz e buscar a presença de Deus, a edificação. Em vez de nós usar as nossas palavras para criticar ou dividir, nós devemos usar as nossas palavras para edificar. Em vez de nós usar para criticar e dividir, devemos usar para edificar. Efésios 4:29 está escrito assim, é uma exortação. Ele escreveu assim em Efésios, nosso Deus, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a palavra que for boa para promover edificação. A Bíblia ensina. A Bíblia ensina nós desviar das palavras, né? E dos fofoqueiros. Então é uma exortação aqui de esperança. Se você tem sido alvo de fofocas, lembre-se, Deus é o seu juiz, e juiz justo. Confie no Deus que você serve. E não desanime, continua buscando em Deus. Por quê? Porque ele conhece o que é verdade, o teu Deus, o nosso Deus. Se for por outro lado, você tem caído no erro aí da fofoca, se for do outro lado, saiba que há perdão. Você saiba que há uma oportunidade de mudança para você. Deus nos chama para quê? Para ser pacificadores e não causadores de contenda. Se eu sou pastor, se eu sou cristão, eu não posso ser agressivo com um fofoqueiro. Eu tenho que lutar para salvar ele. Se você tem um chamado de Deus na sua vida, e um cristão tem um chamado de Deus, você sabe que a pessoa é um fofoqueiro, você tem que pregar a palavra para ele, ajudar ele, porque se livrar desse pecado, que é um pecado. Você não pode ser um causador de contenda, mas você tem que ser um pacificador. Lembre-se das palavras do Provérbio 26:20? Está escrito assim, ó, sem lenha, o fogo ele acontece o quê? O fogo se apaga. Porque não tem lenha, então não pega fogo. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem o fofoqueiro, cessa a contenda. É isso que está querendo dizer no Provérbios. Sem o fofoqueiro,
cessa a contenda. Então, a gente tem que ser instrumento de paz e não de divisão, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui de como que fala? De fofoca, né? Vamos dizer assim. Alguma pessoa diz assim, eu ouvi dizer, parece que é simples, coisinha que não vai ofender, que não vai causar dano nenhum, né? Mas o fofoqueiro, ele chega e fala assim, ouvi dizer que o marido da fulana, ele anda chegando tarde em casa. Deve estar aprontando por aí. Então, essa fofoca, é um exemplo, tá? Essa fofoca parece apenas um comentário, né? Um comentarinho curioso. Mas uma fofoca dessa pode plantar desconfiança no coração da esposa desse homem, né? E com o tempo vem aí o desentendimento, né? O desentendimento ele surge e o casamento então começa a se desmoronar. Pequenas insinuações como essas desses tipos, né, de fofoca, pode destruir um casamento ou uma família inteira. Outro tipo de fofoca, né, dentro da igreja. Vamos dar um exemplo dentro da igreja. O irmão do louvor está sempre ajudando aquela irmã, né, do lado. A pessoa começa a fofocar assim: aquele irmão lá está sempre ali ajudando a irmã. Será que ele tem algo entre eles? Será que está acontecendo alguma coisa entre eles? Está sempre ajudando a irmãzinha lá. Então a fofoca aqui, ela começa com o quê? Com uma brincadeira. Com uma brincadeirinha. Mas rapidamente essa fofoca, ela começa o quê? Ela gera boatos de um suposto relacionamento inadequado. E isso pode levar o quê? A vergonha pública, afastando a pessoa da igreja e até mesmo a destruição do ministério, né, de ambos, dos dois. Então, tipos de brincadeiras, tipos de fofoca, né, assim, que acaba destruindo vidas, acabando o relacionamento, destruindo famílias ou até mesmo causando morte. Então, esses exemplos que eu acabei de citar, tem vários, né? Mas alguns assim mostram que a fofoca ela pode ter uma aparência engraçada às vezes, ou inofensiva, mas as suas consequências são devastadoras. Ela destrói casamento, a fofoca ela destrói amizades, a fofoca ela destrói ministério. Em algum caso pode levar até ao desespero de alguma pessoa e tragédia maiores do que essa que eu estou falando. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós devemos vigiar, né, e pedir para Deus que Ele nos ajude a usar nossas palavras para edificar e não para destruir. Então, eu vou deixar parar por aqui, que já está extenso, né? Como eu disse no outro áudio, a gente não pode cutucar muito, né? A gente vai devagarzinho. E louvado seja Deus, se você é uma pessoa desse jeito, em nome de Jesus, muda, venha para os braços do Senhor. Para com esse negócio de ficar arrumando fofoquinha, encrenca. Às vezes parece inofensivo. Presta atenção, né, no que vai causar lá na frente, né, o que vai acontecer lá na frente. Não vai falando assim. Tem coisas que se você sabe, né, se é uma verdade, né, não é uma fofoca. Quando é uma verdade, não é uma fofoca. Você também não pode omitir uma verdade. Eu esqueci de falar esse detalhe, mas vamos falar aqui, né? Uma verdade você não pode omitir, você tem que falar. Mas você tem que ter base no que você está falando e você tem que ter palavra. Você não pode falar por trás. Se você viu e você tem como provar e é uma verdade, aí você tem que falar, porque você está ajudando. Vou dar um exemplo para você de uma verdade. Se uma pessoa passa no bar, vamos supor, e vê um pastor lá, né, no bar. Mas o pastor no bar pregando a palavra é uma coisa, mas se o pastor tiver com uma garrafa de cerveja na mão e um copo bebendo, já é uma outra coisa. Jesus, ele entrava na casa dos pecadores, no lugar errado, mas ele entrava não para participar daquilo que eles faziam, mas ele entrava para trazer a paz e a palavra de salvação, né? A palavra de salvação. Então, se uma pessoa passa e vê um pastor bebendo,
num boteco, com a garrafa na mão, e ele passa, e ele não vai lá conversar com essa pessoa, né? E ele, em vez de conversar com essa pessoa, ele vai lá na frente contar para outra, né? Contar para o seu líder, contar para um irmão, né? Ele vai ter que provar, já se torna uma fofoca. Mas a partir do momento que ele passou, ele viu ali, ele chega até a falar, pastor, mas o senhor, né? O senhor é pastor, o que o senhor está fazendo com essa garrafa de serviço, está bebendo, o senhor prega que não pode beber, né? Então você não está fofocando, você está falando a verdade dessa pessoa. É diferente, né? Então, omitir a verdade também não pode, você tem que falar. Mas não seja um fofoqueiro de fofocar sem ter as provas, né? Amém? Vamos orar em nome de Jesus, para nós entregarmos aqui. Senhor, meu Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, meu Deus, e te agradecemos, meu Pai, por esse momento, meu Deus, de comunhão, meu Pai, esse momento de reflexão. Meu Deus, sabemos, meu Deus, que o Senhor está, meu Deus, em meio a nós, e que a tua palavra, meu Deus, é viva e eficaz, meu Deus. Pai querido, queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que durante esse tempo, meu Pai, que o nosso coração seja tocado, que a nossa mente seja renovada, que as nossas palavras sejam, meu Deus, santificadas diante de ti, que possamos, meu Deus, aprender a viver, meu Deus, conforme a tua vontade, especialmente, meu Deus, quando o assunto é, meu Pai, o uso da nossa língua, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, pedir ao Senhor perdão por todas as vezes que falamos sem pensar, por todas as palavras maldosas, meu Deus, que saíram, meu Deus, das nossas bocas, meu Pai, e pela fofoca, meu Pai, que muitas das vezes alimentamos ou permitimos em nosso meio. Perdão, meu Pai, pelas vezes em que fomos, meu Pai, como os homens de Efraim, buscando divisões, espalhando críticas ou julgamentos, meu Pai, sem sabermos da verdade, Espírito Santo. Pai, pedimos que o Senhor, meu Pai, nos perdoe e nos purifique com o teu precioso sangue, porque sabemos que somos, meu Pai, falhos, mas confiamos na tua graça abundante, no teu perdão, que é completo e eterno, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Obrigado porque, apesar das nossas fraquezas, Senhor, o Senhor nos ama e o Senhor nos dá chance, meu Pai, de nos corrigir. Agradecemos pela tua palavra, que é um farol, meu Deus, para os nossos pés. É pela oportunidade também, meu Deus do Senhor, que refletimos, meu Pai, o impacto, meu Pai, das nossas palavras. Obrigado, Pai, porque podemos, meu Pai, ser transformados e viver, meu Pai, em harmonia uns com os outros, quando escolhemos te obedecer e viver segundo o teu exemplo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, a vida de todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.